Ah. Falando sobre como o Batman funciona melhor fora dos quadrinhos hoje em dia. Aí eu não vou saber, eu só vou ouvir. O que ele disser eu vou aceitar. Porque eu não leio o Batman deve ter uns 15 anos. Eu li a essa altura já faz muito tempo. O Tom King foi o último que eu li. Já tem uns 10. YouTube, vamos falar sobre como o Batman não deveria ser um quadrinho. Essa fala aqui é totalmente um clickbait. Clickbait no início do vídeo, sim. Mas ela faz Tá sentido, certo. eu juro. Eu vou explicar aqui. Batman é um dos heróis mais amados de todos, blá 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 blá. Até porque você pode clicar pra sair do vídeo também, né? Você sabe disso. Não preciso vir aqui explicar o legado do Batman e nada do estilo, né? Bruce Wayne é um personagem icônico, seu elenco de apoio é igualmente icônico, sua galeria de vilões é igualmente icônica, Gotham City é igualmente icônica. Verdade. Lá no top 3 personagens de quadrinhos mais icônicos e conhecidos junto com Superman e Homem-Aranha. Só que entre os três é o que tem mais fanboys, ou pelo menos fanboys mais vocais. E entre esses três é o que eu menos gosto de ler quadrinho. Eu vou explicar o porquê depois. Mas é o que tem consistentemente as melhores histórias, eu acho. Eu acho que tem histórias mais clássicas e é o que tem melhores histórias com o passar do tempo. Pontualmente tem sempre algum arco muito foda de Batman que todo mundo vai recomendar pra você ler. Até era Pô, mas que era porra. Aí você fala um bom arco de Batman, você me mostra a corte das corujas, fica um pouco difícil. Eu gosto. Mundo Eu não Divisível gosto, acho tem um muito ruim. bocado disso. Quadrinhos, entretanto, tem aquele pequeno ponto que é parte de sua identidade narrativa, que é, eles nunca terminam. Você nunca vai ver o final da história do Superman, do Homem-Aranha, dos X-Men, de quem seja, e com isso você também nunca vai ver o final da história do Batman. Ao mesmo tempo que tem um motivo pra isso, na ideia de daqui a 30 anos os seus filhos vão ler HQs da maneira que você, teoricamente, lê, a gente tem um outro ponto, né? Se uma história nunca termina, pra que exatamente continuar lendo ela? Não exatamente pra que continuar lendo ela, mas é que ela vai sempre avançando e avançando e avançando, avançando, mas não tem um ponto final. Não tem um, entre aspas, objetivo. Os objetivos dos personagens nunca vão ser alcançados. É fácil quando o personagem de quadrinho não tem um objetivo muito direto, é um pouco mais amplo, sempre relacionados a salvar pessoas, de certa forma, mas ainda assim, sem uma conclusão pro seu personagem, fica tudo muito inconclusivo demais. Quadrinhos volta e meia tentam dar finais pra personagens. Lanterna Verde é o melhor exemplo que consigo dar. Afinal, existe um arco canônico, no sentido de, até agora, dentro da história de Lanterna Verde, ele aconteceu, chamado Lanterna Verde o Fim. No caso, não é bem um arco, uma edição, mas ela é canônica. Ela ocorre no final da fase de Jeff Johns, e ela dá um ponto final pra todos os personagens relevantes. Sabemos o que aconteceu com Hal Jordan, com John Stewart, com Kyle Rayner, com Sinestro, Atrocitus, Lord Fleece, todo mundo. Mas a história de Lanterna Verde tem que continuar depois disso. Jeff Johns foi quase que muito espertinho, porque teoricamente não importa o que acontecesse depois, eventualmente a gente vai voltar pra isso. Eventualmente a gente vai pra esse final. Porque esse é o final, entre aspas, canônico de Lanterna Verde. Tanto que é por isso que eu acho que é... Eu sinceramente não tô entendendo qual que é o... Eu não sei, eu acho que ele tá procurando uma coisa que esse estilo de mídia não tem. E não tem há 80 anos, pô. E E não é pra ter. vamos... Tá cozinhando, vai. o final de história de quadrinhos mais satisfatório que eu consigo pensar. Você pode continuar lendo Lanterna depois do fim. Você só precisa manter em mente que não importa o que aconteça aqui, vai voltar pra aquilo eventualmente. 20 anos depois do que você tá lendo, ou sei lá, eventualmente vai voltar pra aquilo. X-Men também lidou com algo parecido. A fase de Krakoa, em particular, Dinastia X e Poderes de X, ou seja, o início da fase de Krakoa, você pode não ironicamente ver como o final da história. Claro que Krakoa tem a sua própria história e vai seguindo e eventualmente chega no fim, mas se você quiser decidir, X-Men acabou aqui, o resto é filler, você pode, porque ela tem a vibe de um final mesmo. Batman, entretanto... Mas isso é quadrinhos Não... tem muito tempo. O ponto, ele é ver desse jeito pra você entrar quando você quiser e sair quando você quiser. Eu não sei, porque se o ponto que ele tá tentando defender quando ele chegar no Batman vai falar porque ele tem finais, aí por isso funciona melhor. Funciona melhor pra quem? Eu não saquei. Eu não sei, é uma narrativa procedural, né? Não precisa ter um final. Como o Friends não precisa ter um final. Como o Seinfeld não precisa ter um final. Por mais que essa falta de final conclusivo seja um problema com a maioria dos personagens de quadrinho, dá pra engolir e seguir em frente com todos eles. Batman é um que me
causa uma dor de cabeça e me incomoda ao ponto de que eu não gosto de ler histórias novas do Batman. Continuar lendo Batman, seguir com Batman. Batman dos quadrinhos acabou mais de uma vez. Morrison teve um fim legal pra Batman, Scott Snyder teve um fim legal pra Batman. Na verdade, e eu não vou conseguir encontrar a citação original de onde esse conceito veio, toda fase de Batman é especial porque ela começa e ela termina. Pelo menos boa parte delas. A grande maioria deveria ter um conceito assim. Tem o início do morcego, o início do Batman, não exatamente sua origem, mas o lugar que ele está mentalmente e fisicamente, e um final coloca ele em outro ponto de sua vida. Ou morte, como é o caso em alguns casos. E com isso, cada take do Batman é diferente um do outro. É quase como se você devesse tratar como um reset. Acabou. Mas não é? É um reset. Eu não sei, não sei, mas tipo, quando eles entregam na mão de um artista, ele vai fazer uma parte, tipo Tom King lá, vai fazer a parte dele, tipo, é o Batman dele, tipo, e aí quando terminar vai pro próximo e aí ele vai puxar algumas coisas que aconteceram antes, mas o que vale é o que ele colocou que tá valendo, pô. Isso faz anos que é assim. Aquela história do Batman, beleza, ela teve um fim conclusivo, vamos pra próxima. E agora esse Batman é um outro Batman, e você vai tratar ele como um outro Batman. Mas é impossível fazer isso. É tipo o James Bond, inclusive. É bem, As histórias permanecem, o que aconteceu em uma é voltado ao zero na próxima, só que precisa de uma construção pra voltar ao zero. Personagem de uma fase, vão pra outra fase. Todo final que o Batman teve nunca parece realmente definitivo, porque ele não pode ser. Então mesmo se você separar as histórias, fica complicado. E isso é uma coisa que pessoalmente me incomoda em um nível muito absurdo. E tudo aqui vai ser a minha opinião, obviamente. Antes de tudo, a minha opinião mas tudo aqui em particular é 100% minha opinião apenas. Eu tenho a visão de que a justiça do Batman é reabilitadora. É óbvio que ele, né, quebra a galera na porrada, talvez de formas até um pouquinho agressivas demais, especialmente em mídias fora de quadrinho, mas em quadrinho também. Não vou te matar, mas eu vou quebrar cada osso do seu corpo, eu acho. Batman, um personagem, está imerso nas trevas. Ele é alguém psicologicamente quebrado e lotado de traumas e decidiu usar os seus traumas como uma arma. É aquela coisa, ele faz o que ele faz para que nenhum outro garotinho se encontre na mesma situação que ele se encontrou quando criança. A situação que mudou totalmente a trajetória da vida dele. É por isso que ele luta. Boa parte da galeria de vilões do Batman são pessoas que precisam de auxílio psicológico. Por isso que eles vão pro hospício, pro Arkham. O Arkham é uma merda? Sim, é um lugar horrendo. Obviamente, e muitas histórias já trataram isso muito bem. A parada que entra um pouquinho naquela quebra que vem pelo fato de ser um universo compartilhado. Existem uns 400 outros lugares que poderiam levar essa galera para que eles possam ter um auxílio psiquiátrico realmente útil e realmente bom. E fora da parte do Batman da DC, sim, é muito fácil pensar em lugares assim. Mas como ainda temos que limitar dentro das histórias do Batman, eles não são levados para outro lugar, eles são levados pro Arkham. Então eles ficam lá um tempo, eles fogem, o Batman bate neles e eles voltam pra lá. Mas teoricamente, eles são pessoas que precisam, entre aspas, só de ajuda mesmo. Por isso que o mundo do Batman, mais que qualquer outro que consiga pensar agora de cabeça, é o que mais tem vilões indo pro bem, por tempo limitado, é óbvio. Além daqueles que são aliados do Batman mesmo, sendo uma incógnita em suas morais, tipo Mulher Gato e... Tá meio fluxo, sei lá, é um vídeo meio muito fluxo de consciência, sabe? Não sei, tipo, não sei nem se dá pra, tipo, falar muita coisa, sabe? Porque se você for parte objetiva, é tipo, não, tipo... não. Mas é meio que, eu não gosto que não tenha finais. E é meio que isso em looping. Enfim, acho completamente ok você não gostar que tenha finais, mas... Aí, claramente, quadrinho de herói não é pra você. Fato. E não é pra muita gente hoje em dia. Cada vez menos as pessoas leem quadrinho de herói. Porque, tipo, não sei... Tipo, não funciona porque não tem final? Eu não sei se vai ser o argumento todo do vídeo. Arlequina, tecnicamente. Temos também o Charada, temos o Bane, temos até o Pinguim em algum momento. O meu favorito desses todos foi o Cara de Barro. Inclusive, o Cara de Barro bonzinho foi muito legal pelo tempo que durou. Vilões do Batman, volta e meia, se redimem. Isso até faz o Coringa se tornar uma entidade interessante dentro de Batman. É um dos principais pontos que faz isso, na minha opinião. O Coringa é aquele que jamais vai ser redimido. Não importa o que aconteça, não importa o quanto ele receba terapia, não importa nada. Ele vai continuar da forma que ele é. E o Batman
tem que ir contra ele. Por isso que o final da saga do Scott Snyder é o Batman e o Coringa meio que matando um ao outro. O dia vai nascer mais claro sem o Coringa, porque o Coringa é aquele que não dá pra ser redimido, não dá pra mudar. Mas uma boa parte dos outros, até que dá, o que ajuda no ponto em geral do Batman. Mas, por eles serem vilões de quadrinhos, eles não vão ficar nisso pra sempre e depois eles voltam a ser vilões de novo por um motivo ou por outro. Não importa o quão humanizados eles sejam, eles eventualmente vão voltar a ser o que eles eram. O que é frustrante. Eu sei que quadrinhos têm que, entre aspas, voltar pro status quo. Só que os temas e ideias do Batman funcionam quando a gente não tá lidando com o status quo dele. Ele chega num objetivo. Mudar a cabeça de um vilão é um excelente ponto final. Já rola uma diminuição absurda do crime em Gotham, que é diretamente... Desculpa, isso pra mim é encarar personagens como pessoas reais. Desculpa. Isso aí eu não vou alimentar mais essa história. Não aguento mais. Ainda mais vindo de uma pessoa que eu respeito o conteúdo, que é o Daniel. Não vou entrar nesse assunto. o que o Batman quer, que ninguém mais passe pelo que ele passou. Algo assim mostra aqui seu objetivo tangível, e aí não mais. Aí isso é tirado e voltamos ao normal. O que é até deprimente pra história do Batman, mas não de forma que adiciona a história dele, é forma que deixa monótono, repetitivo. Algum outro vilão vai ficar bonzinho em breve, eventualmente ele vai deixar de ser bonzinho de novo. Acontece, né? A história do Batman. Junto disso também me incomoda pela questão da Bat-família. Legado é algo importante nas histórias do Batman. Por isso a gente tem 4 fodendo Robins. Cada um vai pro seu canto, óbvio, mas o conceito de legado da galera que vai segurar a tocha após o fim do Batman é algo que volta e meia é trazido à tona em quadrinhos. Batalha pelo Manto, por exemplo, foi uma dessas ideias, além de que tanto Tim Drake quanto Damian Wayne são dois dos que são ditos como a perfeita, entre aspas, continuação do Batman. Bruce é um humano, eventualmente ele vai morrer, essa galera mais jovem, faz sentido eles continuarem com o Manto depois. Claro que isso é... Mas é claro que ele vai jogar a expectativa lá em cima, Flabutre. É assim que as histórias são contadas, pelo amor de Deus. Tem um artista, ele vai trabalhar por um tempo, depois vai passar pro outro, o outro que se vire, depois vai passar pro outro, o outro que se vire. Caramba, o bagulho é feito assim há 300 anos. O personagem, ó, vou dizer um negócio pra vocês, é chocante, tá? O personagem Batman no seu universo, ele não existe. Chocante. Agora eu vou falar uma coisa do meu amigo Raposo. Os personagens estão lá pra passar uma ideia, eles têm uma função. Desse ponto de vista, os personagens são apenas um produto. comum em todas as histórias. Especialmente nas majors. Exatamente. Pô. É a Warner e a Disney, pô. É. Eu até, assim, de uma maneira bem bonita de se ver, ele até tem um ponto. É uma pessoa que leu várias histórias e tal. Mas assim, talvez tá olhando pro lado errado. Aspecto errado. Tipo, eu acho que pelo que parece aqui, você tem que olhar as histórias fechadas dentro daquele momento ali. Se aproveitou de um pedacinho pra fazer outra, mas ele tá contando outra coisa. E, tipo, não é uma história contínua. Tipo, ele vai e começa... O Batman começou lá no ano 1 e aí foi. Não, as coisas foram acontecendo. As pessoas vão quebrando as próprias regras de história dentro da própria revista. Tem liberdade de fazer esse tipo de coisa. Então, tipo... Não sei. Né? O Coringa de um cara não é o Coringa do outro. O pinguim de um cara não é o pinguim do outro. Então, sei lá. Se fosse... pelo menos um artista que está escrevendo essa história. Mas não é. A cada 2, 3 anos troca a equipe, pô. Uhum. E aí a pessoa vai entrar e tem que lidar com absolutamente tudo que ficou do outro. Isso é impossível numa história de 80 anos. E aí você pode entrar com a questão de que talvez Batman não devesse ter 80 anos. Mas aí... Aí você tá nos Estados Unidos, né? Aí você tá nos Estados Unidos. Talvez o problema seja que esses heróis são dos Estados Unidos. Então, eles não vão largar esse osso, jamais. Isso é comum, E você fica reclamando do filme 3 do Kimetsu, né? E os caras estão fazendo isso aí, há 90 anos. É algo que é trazido à tona constantemente, por isso que a família é tão grande e por isso a família é tão junta. Cada um tem seus próprios vilões, os caralho 4, e alguns estão em outras cidades, mas o objetivo é o mesmo e estão conectados de uma maneira diferente de, por exemplo, Lanterna Verde, que são basicamente policiais do espaço. Não, aqui são a galera que largou tudo pra seguir os ideais de Bruce Wayne, porque ele os ensinou de alguma maneira. E nós nunca vamos ter essa galera se tornando o próximo Batman
ou defendendo Gotham sem o Batman. E nas vezes que nós tivermos, ele vai voltar. Bruce Wayne vai voltar, a história dele não pode acabar. Saindo um pouco de quadrinhos, eu acho até engraçado o que aconteceu na ideia do universo Arkham, né? Teve a saga Arkham Knight teve um final pro Batman. Claro que é um final onde ele continua agindo mais sobre as sombras, mas ainda assim um final pro Batman. E aí, quando Gotham Knights foi anunciado, eu mesmo tinha pensado, olha, faz sentido, né? Os sucessores do Batman trabalhando juntos pra proteger a cidade. Perfeito. Não, é outro universo, ok. A história do Batman tá em Esquadrão Suicida e não, né? Na minha visão, Batman tem seus temas tão estabelecidos na ideia de ter um final, ter uma conclusão, não ficar alterando o status quo pra depois voltar pro status quo, tudo isso tão bem estabelecido que o fato de ser um quadrinho eterno fez com que eu parasse de ler Batman. Parasse de ter interesse em novos quadrinhos do Batman. Se pá, é a única HQ que eu não tenho mais nenhum desejo em ver como é que ele tá hoje em dia. A última coisa que eu li dele é ele perdeu a fortuna, ele com certeza já recuperou isso. Foda-se, eu acho. Batman é um personagem muito mais interessante em coisas fora do quadrinho hoje em dia, na minha humildíssima visão. Ou até mesmo Elseworlds. Elseworlds são interessantes justamente por causa disso. São histórias que você não precisa parar pra pensar no fato de que a história do Batman é, entre aspas, inútil. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Sei que muita gente não gosta dessa questão de quadrinhos serem eternos, como uma via de regra em geral, mas isso me incomoda especificamente no Batman mesmo. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por apoiar financeiramente de qualquer maneira. Eu tô bem impressionado com um vídeo tão gibizeiro assim do Daniel, pra ser bem sincero. É um vídeo bem estranho. Saiu do personagem. Parece o vídeo daquele gibizeiro que vende gibi lá do Simpsons, tá ligado? Muito esquisito. Bem, porra, cronologia. Eu preciso fechar a janela, tá ventando frio pra caraca, calma aí.